Oi, nono ano. Agora a gente vai calcular o valor das incógnitas aqui nos exercícios usando a trigonometria dos ângulos notáveis, né? Olha só, então nós temos aqui, ele quer saber a altura dessa árvore, o ângulo que ele dá pra gente é 60, então o que está do lado desse ângulo é o cateto adjacente. Então vamos anotar primeiro, vamos fazer o levantamento dos dados aqui. Passou um bichinho aqui, ó, sujou. Vamos lá. Quem é o ângulo? O ângulo é 60. Quem é o cateto? Esse cateto que está do lado do ângulo é o cateto adjacente. E eu quero saber quem? Eu quero saber o cateto oposto. Quais as relações que eu uso cateto adjacente e cateto oposto? É a tangente, não é isso? Então, eu quero saber a tangente de qual ângulo? A tangente de 60. Então, a tangente de 60 é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é a tangente de 60? Eu tenho que saber aquela tabelinha lá, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, lembra lá? Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, aqui nós temos o seno, cosseno e a tangente. Aqui nós temos o ângulo de 30, de 45 e de 60, tá? Lembra da musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, tá? Então, vamos lá. Quem é a tangente de 60? A gente olha, tangente de 60 é raiz de 3. Quem é o meu cateto oposto? É x. Quem é meu cateto adjacente? 40. Tá? Multiplicando cruzado aqui, x vai ser igual a 40 raiz de 3, certo? Vamos lá agora. Esse daqui, olha, eu tenho o meu ângulo de 45 e eu quero saber o x. Então, quem está do lado do ângulo de 45? 50. Então, esse vai ser o cateto adjacente. E eu quero saber quem? O cateto oposto. Quem é o ângulo? 45. Vamos anotar? O ângulo é 45, cateto adjacente 50, cateto oposto x. Qual das relações que eu uso cateto adjacente e cateto oposto? É a tangente. Tangente de quem eu quero saber? De 45. Quem é o cateto oposto? X. Quem é meu cateto adjacente? 50. Quanto que é a tangente de 45? É 1. Multiplicando cruzado, x é igual a 50. Aqui, na questão C, o ângulo é esse aqui, 60, certo? Eu tenho essa medida que está do lado de 60, então esse aqui vai ser o meu cateto adjacente, e eu tenho essa apontando para o ângulo de 90 graus, então essa vai ser a hipotenusa. Qual das relações que eu uso cateto adjacente sobre a hipotenusa? É o seno, cosseno ou tangente? É o cosseno, né? Então, eu quero saber o cosseno de quanto? De 60. Então, cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cosseno de 60? O cosseno de 60 é meio. Então, vai ficar cosseno de 60 é meio, cateto adjacente x, cateto oposto 5 raiz de 3. Quando a gente multiplica cruzado, nós vamos ter 2x, que é igual a 5 raiz de 3. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 5 dividido para 2, 2,5. Então, nós podemos deixar dessas duas maneiras aí, tá? Na letra D, o ângulo é 30. Esse que está do lado do ângulo é o cateto adjacente. Esse que está aqui é o meu cateto oposto. Quem que eu uso cateto oposto sobre o cateto adjacente? É a tangente. Tangente de qual ângulo? De 30. Então, a tangente de 30 é igual ao cateto oposto, que é x, o cateto adjacente, que é 8. Quem que é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3.
Multiplicando cruzado, vamos ter 3x, que é igual a 8 raiz de 3. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Portanto, x é igual a 8 raiz de 3 sobre 3. Aqui, nós queremos descobrir aqui a medida de x, queremos descobrir a medida de y. Isso aqui, lógico, vai ter vários caminhos a percorrer. Vamos ver o que ele mostra pra gente aqui. Primeiro, ele quer descobrir o x. Então, ele vai analisar esse ângulo aqui. Em relação a esse ângulo de 45, nós temos aqui é o ângulo de 90 graus. Então, para cá vai ser minha hipotenusa. Quem vai ser a hipotenusa? 3 raiz de 2. Se eu quero saber x, eu quero saber quem? O cateto oposto, que é x. Então, qual das relações que eu uso cateto oposto sobre hipotenusa? É o seno. Seno de qual ângulo? 45. Quanto que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. E vou substituir o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é aqui. Multiplicando o cruzado, eu vou ter 2x é igual a raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. Então, vai ser raiz de 2 vezes 3 raiz de 2, vai dar 3 vezes 2, que é 6. O 2 está multiplicando, passa dividindo, então x é igual a 3, tá? Então, vou ter aqui que o meu x vale 3. Agora, eu posso descobrir quem é o meu y. Por quê? Porque eu vou ter aqui, olha, o meu cateto oposto e eu quero descobrir a minha hipotenusa, não é isso? Qual das relações que eu uso? Eu uso o seno de novo. O ângulo é o ângulo de 30 graus, a minha hipotenusa é o que eu quero saber e o meu cateto oposto é o que eu descobri, que é 3. Então, seno de 30 é meio, cateto oposto 3, hipotenusa y. Multiplicando o cruzado, 3 vezes 2, 6. Y vezes 1, y. Portanto, a minha hipotenusa é igual a 6 metros, né? Dada em metros. Questão 2. Encontra a medida de cada ângulo demarcado. Então, ele quer saber a medida de cada ângulo, ou seja, ele quer saber a medida de alfa. Sabendo que eu tenho aqui o cateto adjacente e o meu cateto oposto. Então, eu vou calcular a tangente de alfa. Então, a tangente de alfa é igual ao cateto oposto, que é 50, sobre o cateto adjacente, que é 50. Então, 50 dividido para 50 é 1. Então, a tangente de quantos graus que dá 1? É só eu voltar na tabelinha aqui, ó. A tangente de 1 é igual a 45. Então, quer dizer que esse ângulo, aqui, ó. A tangente de 1 é igual a 45. Então, quer dizer que esse ângulo aqui, ele vai medir exatamente 45 graus, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer para os outros. Eu tô analisando esse ângulo alfa. Então, esse vai ser o meu cateto adjacente e esse o meu cateto oposto, tá? Então, é esse sobre esse. Vou calcular a tangente também. A tangente de 8 raiz de 3 sobre 8, dividido para 8. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é essa daqui, tá? Então, vai dar... posso fazer cancelamento aqui, tá? Então, vai ficar raiz de 3 vezes 1 da raiz de 3 sobre 3. Quem é raiz de 3 sobre 3? É o ângulo de 30 graus. A letra C, mesma coisa. O ângulo que eu quero descobrir é alfa. Então, eu tenho a minha hipotenusa e tenho o meu cateto adjacente. Qual das relações que eu uso cateto adjacente sobre hipotenusa? É o cosseno. Então, eu quero saber o cosseno de alfa. Quem é o cateto adjacente? 2 raiz de 5 dividido para 4 raiz de 5. Nós vamos ter aqui, esse dividido para esse vai dar 1. Raiz de 5 dividido para raiz de 5. Esse simplificado vai ficar meio. Cosseno de meio, quanto que é cosseno de meio? 60 graus, beleza? A última questão aqui, questão 3. Em certo jogo de futebol, um atacante estava a 11 metros do capitão do time, que é esse daqui. Então, esse atacante estava a 11 metros desse capitão do time aqui, como mostra a figura a seguir. Mas teve que fazer um passo com uma trajetória de 30 graus para outro jogador, que é esse daqui.
qual a distância aproximada que a bola percorrerá quando finalizar o passo? Então, olha só, nós temos aqui, esse daqui, o que nós temos, é o cateto adjacente, é o que está do lado desse aqui. Ele quer saber a distância aproximada que a bola vai percorrer, ou seja, ele quer saber isso aqui, olha. Isso aqui é quem? É minha hipotenusa. Então, qual das relações que eu uso cateto adjacente sobre a hipotenusa? É o cosseno. Então, vai ficar aqui. O ângulo é 30, cateto adjacente 11, hipotenusa eu vou chamar de x, tá? Então, o cosseno de 30 é igual a 11 sobre x. Quem que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2, que é igual a 11 sobre x. Multiplicando cruzado, aqui eu vou ter raiz de 3x igual a 22, aqui, igual a 22. Raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Vou chegar nesse ponto aqui. Deixa a câmera focar. Aqui, focou. Então, raiz de 3, essa raiz de 3 não pode ficar o número irracional no denominador, então eu vou racionalizar. 22 vezes raiz de 3, 22 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. Ele pede para a gente considerar aqui a raiz de 3 aproximada a 1,7. Então, aonde tem raiz de 3, eu coloco aproximadamente 1,7. Então, 22 vezes 1,7 dividido para 3, a trajetória que a bola percorrerá é de aproximadamente a 12,5 metros, tá bom? Vamos para a última, né? Esse vídeo vai ficar comprido. Alice vai visitar uma amiga e para isso chamou um táxi. Observe a figura e responda. Quantos metros ela ainda terá que caminhar até chegar ao táxi que está na portaria do prédio? Então, olha só, nós temos aqui, daqui até aqui é uma distância, a gente sabe que essa daqui é 50. Então, olha só, ele quer saber quanto que ela vai ter que percorrer nesse espaço aqui, não é isso? Sabendo que esse ângulo aqui mede 60 graus e aqui mede 30. Então, o que que é a ideia aqui? Aqui eu vou ter o meu cateto adjacente, se eu for analisar em relação... Não tá mostrando, né, gente? Deixa eu ver se aqui já... Não, vamos lá. Olha só, agora sim, tá mostrando. Então, ele quer saber esse espaço aqui. Então, eu tenho esse triângulo que não é retângulo, mas eu tenho esse triângulo que é retângulo. Então, olha só, o ângulo aqui, vamos analisar esse triângulo menor, porque aí, se eu encontrar aqui, esse cateto aqui, vai me favorecer porque eu vou ter essas duas distâncias, então, eu vou conseguir calcular. Então, em relação ao ângulo de 60, eu tenho o cateto adjacente. Eu tenho o cateto oposto, que é esse aqui? Não tenho. Então, vamos lá. O ângulo é 60, o cateto adjacente 50, o cateto oposto é o que eu quero descobrir. Sabendo que cateto oposto sobre o cateto adjacente, a gente usa tangente. Tangente de quanto? De 60. Quanto que é tangente de 60? Raiz de 3. Quem que é o cateto oposto? Não sei, é o que eu quero descobrir. Sobre o meu cateto adjacente. Multiplicando cruzado, eu chego que o meu cateto oposto, ou seja, essa altura minha aqui, ó, essa altura, ela é igual a 50 raiz de 3, tá bom? Agora, a gente vai analisar o triângulo maior. Esse triângulo maior aqui, olha. Esse triângulo aqui, certo? Nós temos o cateto, analisando aqui, ó. Quem vai ser o cateto adjacente? Vai ser 50 mais x, porque... Ô, gente... Esse daqui, ó, triângulo ADC, tá? Quem vai ser o cateto adjacente em relação ao ângulo de 30? É x mais 50. Quem vai ser o cateto oposto? Foi o que nós descobrimos aqui, olha. 50 raiz de 3. Então, vai ser o cateto adjacente é x mais 50. Cateto oposto, 50 vezes a raiz de 3. Então, agora eu vou calcular tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Quem é o meu cateto oposto? É 50 raiz de 3. Quem é o cateto adjacente?
É o pedaço que falta para ela chegar no táxi, mais já os 50 que ela andou, tá? Então, multiplicando cruzado, nós vamos chegar aqui, olha, esse e esse aqui a gente já pode simplificar. Então, vai ficar x mais 50, que é igual a 150. O 50 que tá somando, passa subtraindo. X é igual a 100 metros. Então, a Alice, ela terá que caminhar mais 100 metros aqui, tá bom?